Boa noite a todos. Que o nosso irmão maior Jesus ele nos abençoe. É uma satisfação muito grande, uma alegria imensa nós estarmos aqui. E como é bom nós sentirmos esse calor que a amizade, que a fraternidade que nos une, nos proporciona. É motivo de muito júbilo para nós retornarmos aqui a esta casa, a cidade de Arapiraca, e rever esses corações fraternos. E eu estava ali meditando um pouco e me perguntava o que será que nos traz aqui? O que é que nos une nesse ideal, nesse objetivo? O que é que faz com que nós saiamos das nossas casas, que nos dediquemos à fraternidade, ao estudo, a compreender essa doutrina, a procurar vivenciar essa doutrina? E me veio como resposta que é Jesus. O amor que Jesus tem por nós, o amor que nós sentimos de Jesus para conosco, é que nos une, é que nos envolve nesse laço de sentimento e que nos aproxima um do outro. E isso é o que nos faz feliz. Então nós precisamos manter acesa essa chama, nós precisamos viver isso de uma forma plena. E é por isso que eu, primeiramente, agradeço muito a oportunidade de aqui estar com todos vocês. Certo? Bem, qual é o nosso objetivo na vida? Vocês já pensaram nisso? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu nasci na família que nasci? Por que é que eu moro na cidade onde estou morando, ou me mudei para outra cidade? Qual é a minha destinação? Qual o meu objetivo? O que é que representa essa vida para mim? Quando a gente pensa assim, a gente é obrigado a fazer uma profunda reflexão. E aí, como somos espíritas, nós temos que buscar a interpretação, nós temos que responder essa pergunta à luz da doutrina espírita. Porque nós somos espíritos viajantes do tempo. A doutrina espírita nos ensina que nós fomos criados num determinado ponto do tempo e do espaço por Deus. Neste determinado momento da criação, Deus nos fez e nos faz e nos fará. Cada espírito que Ele cria de uma forma tal que somos todos iguais. Nós somos todos simples e ignorantes. Então, a partir desse momento, nós começamos essa jornada evolutiva. A gente procura aprender, a gente vai experienciando coisas, situações, vamos encontrando outros espíritos. Tudo isso para nos trazer o conhecimento, a experiência. E nós vamos então construindo uma personalidade. Nós vamos construindo uma maneira de ver e de ser. Uma maneira de ver o mundo, uma maneira de ver as outras pessoas e uma maneira de ver a nós mesmos. Isso cria em nós algumas expectativas, algumas necessidades, e elas precisam ser satisfeitas para que a gente tenha essa plenitude, esse gosto pela vida. Um psicólogo humanista americano de origem judia, chamado Abraham Maslow, Maslow fez um estudo a respeito das necessidades humanas e, apesar de não ser espírita, judeu, mas quando a gente analisa o resultado desse estudo, nós vamos perceber que Maslow tem uma visão que merece de cada um de nós uma análise e tentar a identificação em que ponto nós estamos
Porque Maslow colocou as nossas necessidades de forma representativa numa pirâmide, que ficou conhecido como a pirâmide Maslow. E Maslow, ele diz que nós temos, num primeiro estágio, as necessidades fisiológicas. Então, as necessidades fisiológicas estão na base da pirâmide. Necessidade de comer, necessidade de dormir, de beber água, de se proteger, de se reproduzir, enfim, as necessidades fisiológicas. E isso, quando a gente se volta para o ensinamento espírita, nós percebemos que somos todos iguais. Todos iguais. Então, quando a gente olha para o ser humano e a gente olha, por exemplo, para uma surucucu, vocês sabem o que é isso? Sabem, né? É uma serpente. Serpente muito generosa, mas bonita, bonita. Eu acho o animal belíssimo. Então, eles têm essas necessidades na base da pirâmide igual a nós. Só que o que acontece? A doutrina espírita nos ensina que nós estamos sob a égide de uma lei. A lei do progresso. É uma lei que nós não podemos fugir, nada foge à lei do progresso. Por quê? Porque é uma lei natural. E as leis naturais, as leis divinas, elas têm essa característica, por quê? Porque Deus, como está lá na Gênesis, logo na capa da Gênesis, na contracapa, melhor dizendo, Kardec coloca uma frase lá de extrema profundidade. Ele diz: Deus prova a sua grandeza através da imutabilidade das suas leis e não pela derrogação das mesmas. Ou seja, as leis de Deus não mudam porque são perfeitas. Então nós, nesse estágio que nós encontramos na base da pirâmide como espírito simples e ignorante, espíritos simples e ignorantes, veja que nós não definimos a nossa forma evolutiva ainda, nós temos as mesmas necessidades e continuamos com essas necessidades enquanto estamos no plano material. Só que essas necessidades descritas, estudadas por Maslow, elas têm um crescendo de exigência. A partir do momento em que nós nos conscientizamos que precisamos de algo mais, que nós precisamos evoluir, que nós precisamos crescer. E isso está intrinsecamente em nós, no nosso íntimo. Então nós sentimos a necessidade de evoluir. E a lei do progresso governa o universo. E diante de que estamos sob a égide dessa lei, nós somos quase que impulsionados a esse progresso. Então nós começamos a buscar uma espiritualização. Então nós saímos da base da pirâmide das necessidades fisiológicas, passamos pela necessidade de segurança, de afeto, e vamos para o topo da pirâmide, que Maslow descreve que é a necessidade de autorrealização, de sentir-se pleno. Então, diante dessa escalada por essas necessidades, a gente pergunta: qual é o meu objetivo? O que eu procuro da vida? Nós podemos fazer uma enquete aqui e sair perguntando aqui, saímos perguntando lá fora, na rua aqui, no bairro Manuel Teles. Nós podemos começar a procurar em Arapiraca, em Alagoas. Podemos expandir isso, perguntar à região Nordeste, ao Brasil, à América do Sul, às Américas, ao mundo. O que é que você quer da vida? Qual é o seu objetivo? Nós poderemos dar a essa resposta, a essa pergunta, melhor dizendo, inúmeras respostas, mas todas elas, consciente ou inconscientemente, vão convergir a ser feliz. Todos nós estamos procurando felicidade. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós deixamos de trabalhar, deixamos de estudar, nós casamos, descasamos, namoramos, deixamos de namorar, noivamos, deixamos de noivar, vimos para a casa espírita, deixamos a casa espírita, vamos para uma igreja católica, saímos, vamos para... Enfim, nós fazemos tudo que no fundo, o objetivo é encontrar essa tão sonhada felicidade.
Porém, a gente precisa, então, aí, conceituar o que é felicidade. Porque a gente procura de forma... A gente tem ideias um pouco difusas e até mesmo equivocadas, podemos dizer assim, do que seja felicidade. Alguém pode dizer que felicidade é ter uma conta bancária com 7, 8 dígitos. Tudo bem, respeitamos a opinião. Mas quando a gente analisa, a gente não conhece ninguém que tem uma conta bancária assim, né? Mas a gente imagina o seguinte: existem pessoas que até têm isso, mas são pessoas que não conseguem dizer que são felizes. Porque muitas das vezes elas se deparam num abismo do ter as coisas. E tem, compram, adquirem, conseguem ter nas mãos. Mas, e agora, o que é que eu faço com isso? O que é que isso representa para mim em termos de felicidade? E nós olhamos para dentro e não encontramos nada, porque falta algo. Algumas pessoas podem dizer que felicidade é ter a forma física bela dentro dos padrões estabelecidos pela nossa sociedade. Então as pessoas fazem coisa para ter o corpo bonito, o rosto bonito. Tem, conseguem, mas se deparam com um vazio também. Então a gente se pergunta, bom, mas tem muita gente por aí que quer dinheiro, tem dinheiro e não é feliz. Tem gente que não quer dinheiro, não tem dinheiro e é feliz. Tem gente que tem dinheiro e é feliz. Tem gente que tem beleza física e é feliz. Tem gente que tem beleza física e não é feliz. Tem gente que não tem a beleza física e é feliz. Tem gente que tem muitas pessoas do seu lado e não é feliz e diz que até por isso. Outras pessoas vivem sós, aparentemente, e são muito felizes. De tal forma que a gente começa a se questionar, puxa vida, o que é ser feliz então? O que é ser feliz? Ser feliz é nós começarmos a entender e perceber o que é realmente essa tal felicidade. Fomos buscar em O Livro dos Espíritos, ainda ontem nós comentávamos sobre essa questão lá no Emmanuel, só que ninguém me disse o número da questão, eu não sei, vocês vão procurar no Livro dos Espíritos, são 1018, 1019 questões, lá no meio dessas vai estar essa questão aí que Kardec pergunta, mais ou menos assim, olha, diante de tantas definições do que é felicidade, existe algo que a gente pode dizer que é comum e que torna as pessoas felizes? Então a espiritualidade responde a Kardec que para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, espiritual, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é felicidade. Eu ter a posse do necessário. E o que é a posse do necessário? É aquilo que eu preciso para viver. Simplesmente isso. Eu não preciso de mais nada. Se eu tenho o pão nosso de cada dia, para que eu quero ter a posse do pão do ano todo? Então, a posse do necessário é aquilo que materialmente me torna feliz. Então a gente observa que muitos de nós constroem um castelo de areia na beira de uma praia. E a maré está enchendo. E esse castelo de areia é baseado em coisas. Então ele diz que é feliz por possuir esse castelo, que são coisas. Só que a maré da sabedoria, a maré da vida, está subindo, está vindo. E esse castelo vai desmoronar. E aí a gente lembra de Mateus, lá no capítulo 7. Prudente é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha.
Então, quando nós centramos a nossa vida em valores imperecíveis, nós temos essa robustez e nós passamos a ter a verdadeira propriedade, que é o quê? A consciência tranquila, a fé robusta, forte, porque a fé no futuro dá confiança, dá certeza em Deus. Então, felicidade, a gente começa a analisar, está lá no Evangelho do Eclesiastes, a lição analisada no Evangelho segundo o Espiritismo, do Eclesiastes diz: a felicidade não é deste mundo. Então vamos nos remeter ao nosso mestre maior, nosso modelo e guia, que é Jesus. Por que Jesus marcou o mundo? Por que nós começamos a estudar história e a gente coloca um divisor de águas antes e depois de Jesus? Por conta da marca indelével que deixou Jesus no conhecimento humano, nas nossas percepções. Só que a gente, para ter essa percepção do que é Jesus, a gente precisa começar a analisar os ensinos de Jesus sob o prisma da fraternidade, do sentimento. Por quê? Porque nós até conhecemos muito de Jesus. Nós até ouvimos falar muito de Jesus. Nós até nos emocionamos ao ouvir sobre Jesus, ao ler algo, assistir alguma peça, algum filme, ter alguma obra literária falando sobre Jesus. A gente se encanta com aquela figura, com esse espírito, pelo seu magnetismo, pelo seu poder. Mas nós muitas vezes ficamos na superficialidade. Na superficialidade. Há uma passagem de Jesus que exemplifica esse momento nosso do encontro com Jesus. Há uma passagem que o evangelista Mateus narra, que é no comecinho dos evangelhos, quando Jesus começa a procurar os seus auxiliares. Ele está querendo montar a sua equipe. E o texto narra que ele entra em Jerusalém e ele avista na coletoria, trabalhando, um homem, o nome Levi, de Mateus. Ele então se aproxima daquele homem, olha para ele eternamente, eu fico imaginando o momento, e ele olha para aquele homem, sentado, trabalhando na coletoria, e ele diz: levanta-te e segue. O que significa isso? O que significa o convite de Mateus, feito a Mateus? Quando Jesus olha para Mateus, ele escolhe Mateus na multidão, ele já sabia o potencial daquele homem. Ele já sabia que ele tinha condição de integrar a sua equipe. É quando Jesus olha para cada um de nós, quando disse que aqueles que entram por aquela porta e sentam-se aí na qualidade de simples, vamos aspear, assistentes, são os futuros assistentes, colaboradores da casa. Por quê? É o chamamento que nós estamos recebendo, como Levi recebeu. Agora a gente precisa analisar esse momento de Jesus com Mateus, com aqueles que o odiavam. Mateus, ao receber essa proposta, levanta-te, a gente deve sentar. E qual é o simbolismo disso? Estar sentado. É estar numa posição, numa zona de conforto. Estamos sentados numa zona de conforto. Ou seja, eu estou bem, para que eu quero mais encrenca? Para que eu quero me meter em mais? Para que eu quero ir para o André Luiz? Para que eu quero participar desse negócio de movimento espírita? Por que eu quero me envolver com esse negócio de estar preparando sopa, cesta básica, campanha de quilo? Para que eu quero? Não, eu estou bem, minha vida, estou bem empregado, estou feliz, tenho minha família, tenho saúde. O que eu quero mais? Eu quero agradecer a Deus. Né? Assim, muitas vezes a gente pensa
Então, o Levi, ele nesse momento que Jesus fala para ele, o Levi representa a cada um de nós. Representa a cada um de nós que estamos na nossa zona de conforto, supondo que somos felizes, porque nós estamos ainda embaixo da pirâmide de Maslow. Nós estamos com necessidades rasteiras, com necessidades fisiológicas apenas, e que precisamos algo mais. Então, essa zona de conforto, Jesus convida o Mateus: levanta-te. Ele quer dizer, saia dessa zona de conforto e segue-me. Seguir a Jesus significa complementar a sua vida com Jesus. Mas complementar a vida com Jesus exige de nós uma decisão. A decisão de se levantar, de sair da zona de conforto, de provocar, de querer algo mais, de ousar, em outras palavras, de evoluir, de crescer. A doutrina espírita, essa doutrina que nós professamos, tentamos professar, simpatizamos, enfim, a doutrina espírita, ela não é milagrosa. Ela procura explicar Jesus com o papel que ele tem, não de salvador, como muitas vezes nós somos levados a acreditar, ele veio para nos salvar. Não, Jesus, se a gente olhar nos evangelhos, as citações que faziam a ele, os elogios, o que diziam, ele não aceitava outro, senão o de mestre. Tu és bom. Não, bom é Deus. Tu és o rei dos judeus, tu o dizes. Mas ele aceitava o título de mestre, porque ele veio para cá, encarnou, e a doutrina espírita sabe disso, ensina isso, nos mostra isso, que ele não tinha a menor necessidade para encarnar. Ele veio para cá numa missão de amor. Ele veio para cá numa missão de nos exemplificar, nos conduzir como modelo, como guia. Modelo para que a gente se espelhe nele. Guia para segui-lo. Então, a doutrina espírita nos mostra que esse processo evolutivo é para a gente tomar a decisão que o Levi e Mateus, representando a todos nós, tomou de se levantar. Mas se levantar, sair da zona de conforto, tão somente não basta. Por quê? Porque é preciso algo mais. Nós temos, como Jesus diz, levanta-te e segue-me. E para seguir a Jesus, nós temos que fazer algumas análises. Nós precisamos rever algumas posições nossas. Nós precisamos começar a analisar o que somos, o que aprendemos. Temos que buscar no nosso passado aquilo que o atavismo nos legou, nos marcou, e a gente às vezes quer manter determinados princípios, determinados conceitos, e trazemos isso. E o pior é que muitas das vezes nós achamos que isso é importante, que isso é correto, e a gente se nega a rever conceitos, valores. Em resumo, nós estamos num congelamento de avaliações. Nós não estamos progredindo, e isso nos torna infelizes. Por quê? A verdadeira felicidade é a posse do material, do necessário para a vida material, e a consciência tranquila e a fé no futuro. 920 a 925. Está aqui nossa amiga Fátima, está esclarecendo que a questão 920 a 925, que trata desse assunto que a gente vai. Então, veja só, essa questão que a gente começa a pensar que Jesus trouxe para nós uma nova proposta, uma proposta que ousa a nos desafiar a fazer diferente. A fazer diferente. Porque sempre nos ensinaram o quê? Bateu, levou. Não é assim? Não é assim? Só que Jesus disse, olha, não é assim. Não é dessa forma. Você tem o outro lado da moeda. O outro lado da moeda. Jesus
ele, ao ser questionado pelos seus patrícios, se era justo, se era legal pagar o tributo a César, o romano, né, Beta? Né? Pagar o tributo a César, Jesus, ele disse, me dá uma moeda. De quem é essa efígie e essa inscrição? Responderam para ele. É de César. E o que é que ele diz? Ele dá um ensinamento dizendo que nós devemos nos comportar para a vida material nas questões legais de forma legal. Então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nesse momento do ensino de Jesus, a gente precisa trazer para cá, para o nosso momento, para a nossa atualidade, e aí fazer a pergunta, eu estou dando a Deus o que é de Deus? Que com a matéria a gente se preocupa. Com a matéria a gente se preocupa. A gente vai ao médico, a gente vai ao cabeleireiro, a gente compra roupa, a gente vai para salão, a gente olha para espelho, não é verdade? A gente cuida do nosso exterior, não cuidamos? Cuidamos. Mas nós nos preocupamos com o interior. Nós nos preocupamos com o autoconhecimento, com uma avaliação crítica do que eu penso, do que eu sou. Nós não fazemos isso por quê? Porque nós sabemos em nosso íntimo que isso vai mexer com o nosso conceito de felicidade. Que de repente nós vamos perceber que olhamos e temos uma casa suntuosa. Que a gente vai se perguntar, e daí? Lembra daquela música do Raul Seixas, Ouro de Tolo? Em 1973, ele lançou essa música, não é do tempo de muita gente aqui não, mas ele dizia que eu devia estar contente, satisfeito por ter conseguido tudo na vida, comprar um Corcel 73, e ele, num determinado ponto, ele dizia, eu consegui tudo isso, e daí? E daí? Porque às vezes a gente conquista o que é material e a gente conquista o que aqui está, e daí? Agora o que é que eu faço com isso? Em que é que isso me realiza? Então a gente se sente infeliz. E voltamos, o que é felicidade? O que é felicidade? Aristóteles, o filósofo, dizia que ao sábio é mais fácil ser feliz, porque pouco lhe basta. Ao sábio é mais fácil ser feliz, porque pouco lhe basta. Ou seja, ele tem a real dimensão do que é necessário, do que é verdadeiro, do que realmente precisa. E se nós olharmos, nós precisamos de muito pouco. Nós precisamos corrigir os nossos conceitos. A gente precisa corrigir isso. Me digam aí vocês que moram em Arapiraca, o nome de uma pessoa rica em Arapiraca. Seu José Alexandre. Como? Seu José Alexandre. Seu José Alexandre. O que é que o seu José Alexandre tem ou é? É dono da maior indústria de Murucuringa. Murucuringa. Você conhece, né, Wendel? Muito bem. Então, o José Alexandre é rico porque ele tem um coringa. Muito bem. E se eu disser a vocês que ele pode não ser rico? Isso. Porque rico não é quem mais tem. Isso. Rico é quem menos precisa. Perceberam a diferença? A depender do prisma em que buscamos visualizar o conceito de riqueza, ele muda. Rico não é quem mais tem, é quem menos precisa. Eu vou contar a vocês uma experiência pessoal que ocorreu, acredito que há uns 18, 20 anos atrás. Em minha atividade profissional, eu estava fazendo uma visita técnica no local onde seria edificado um sistema de abastecimento de água, captação e tudo bom. E eu fui fazer essa visita no Sergipe,
chamado Indiaroba, no sul do estado. Então eu fui ao local, saí cedinho de casa, cheguei lá no local, localizei os pontos que eu ia visitar, tudo. E um ponto onde eu precisava percorrer, que teria a construção de uma adutora, eu então precisei do auxílio de algumas pessoas para fazer o caminhamento, saber por onde percorrer, para ter uma noção do grau de dificuldade para montar a proposta técnico-comercial do empreendimento. Então eu procurei um nativo, uma pessoa da região que conhecia. E uma pessoa, um senhor lá da região, eu encontrei com ele, perguntei se ele conhecia o lugar, ele disse que conhecia muito bem, tudo, e a gente começou a caminhar. Bom, então nesse 1 hora, 2 horas que a gente percorreu esse caminho, esse caminhamento da adutora, tudo, a gente ia conversando, tudo, perguntando o que ele fazia, aquilo, tudo, muito bem. Essa pessoa foi uma experiência muito rica para mim. Viu? Essa pessoa, então, depois que nós concluímos esse serviço, ele me orientou tudo, então ele me convidou para conhecer a sua casa. E ele, fez um convite com tanto amor, e eu, apesar de apressado, né, eu não tive como resistir e dizer não àquele convite. Então eu acompanhei até a sua casa. Quando eu cheguei, na verdade, a casa que ele morava era um tugúrio, um casebre, uma construção, se é que a gente pode chamar assim, muito mal feita, de pau a pique, e mal feita, porque estava quase desmoronando. Baixinha, eu nessa estatura. Para mim entrar na casa dele, eu tive que me abaixar. Me abaixei, entrei na casa dele e comecei, chão batido, as paredes cheias de buracos, e a casa tinha, eu não sei nem se era cômodo, que a gente podia chamar aqui. E eu olhei assim, eu vi que não tinha cama, tinha esteiras, não tinha nenhuma cadeira, nenhum sofá, tinha uns tamboretes, sabe o que é tamborete? Sabe, né? Uns tamboretes, aqui. Somos lá de nós, né, do Nordeste, né? Tamboretes. E aí, ele me levando para os cômodos da casa, mostrou-me os filhos dele, uns menininhos, magrinho, barrigudinho, amarelinho. Mostrou a senhora dele, a esposa, uma pessoa que a gente via que pela idade era nova na questão da idade, mas muito marcada pelo tempo, pela vida difícil, parecia ter uma idade muito maior do que o que ela tinha. Aquela criatura, para os padrões nossos, feinha, porque sem dente, um sorriso líquido, sem nada, né? E eu olhando aquelas pessoas, tudo, ele aí me convidou para ver a casa toda. Quando eu cheguei na cozinha, tinha lá uma lata cozinhando alguma coisa que eu não sei o que é, então eu olhei aquilo tudo, aquela situação de pobreza, né? Mas eu notava nas pessoas um ar de felicidade. Bom, o que acontece? Naquele momento eu estava passando, naquela semana, tudo, por aquelas situações que a gente diz, puxa vida, o que foi que eu fiz? Né? A gente tem esse negócio, o que foi que eu fiz para merecer tantas agruras, tantas agonias? Então, nesse momento assim de loucura nossa, a gente estava muito chateado com a nossa vida e eu tentando espairecer, como a gente diz. Foi até bom fazer essa visita técnica. E quando eu fiz uma pergunta para essa pessoa, eu perguntei a ele, fulano, você é feliz? Ele aí disse, muito, doutor. Eu aí fiz outra pergunta toda. Por que você é feliz? Ele disse, olha, doutor, eu moro aqui, nessa casinha aqui. Não é boa não, mas guarda a gente da chuva, do sol. A posse do necessário. Guarda a gente da chuva, do sol. Eu tenho aqui no fundo, doutor, essa rocinha aqui, ó, a gente planta um feijãozinho, um milho, tem uma macaxeira, um inhamezinho. Tem essas galinhas aqui, que a gente tem um ovinho que elas dão pra gente. Aí deu até nome às galinhas. Sabe, doutor, tem essa maré aqui, ó, aquele barquinho ali, a gente tem uns furinhos, mas a gente tapa, ele leva a gente pra lá, a gente vai, pesca uns peixinhos, faz uma muqueca, tem esses coqueiros aqui, que ele dá coco pra gente, tudo. Então, doutor, eu tenho aqui tudo. Quando é noite de lua, doutor, o senhor precisa ver que beleza que a gente vê aqui, nessa maré aqui, ó. A lua quando sai dali, que ela vai arribando, como ele disse.
é a coisa mais linda de se ver, doutor. Chega, a gente fica, ele não, como foi que ele diz, emocionado, mas é emocionado, a gente fica emocionado, porque quando a lua vai subindo ali e mostra toda a grandeza do nosso Senhor, iluminando a noite da gente. Ele não disse iluminando, disse alumiando, mas está certo, alumiando, não hesita, alumiando a noite da gente. Aí, doutor, eu pego essa minha violazinha aqui, faltava até umas cordas no violão, mas mostrou que ele era habilidoso. Ele disse, a gente fica aqui, canta eu, canta a mulher, canta o menino, até o cachorro, doutor, canta às vezes. Então, eu aí comecei a pensar nas coisas, pensar, puxa vida, eu aqui estou reclamando da minha vida, estou achando que não estou vivendo um momento feliz, e essa pessoa simples, humilde, me dá uma demonstração de grandeza espiritual, porque ele tem a consciência de que com o que ele tem, ele pode ser feliz. Aí a gente se remete. Como é? Para que eu me sinta feliz, realmente. Para que eu me sinta feliz, o que é que eu preciso? Falar no livro dos Espíritos, né? Após o necessário e a consciência tranquila e fé no futuro. Isso mostra o quanto nós somos exigentes e às vezes sem direito de exigir. E quando nós estamos estudando a doutrina espírita, aí tem lá o patrono desta casa, escreveu uma obra através da lavra mediúnica de Chico Xavier, o André Luiz. Está ali ele, como vai, tudo bem? Ele escreveu um livro chamado Ação e Reação. Um livro que retrata de forma perfeita, nos mostra através de reflexões, analisando algumas situações, alguns casos que André apresenta, que ele estudou no plano espiritual, do plano espiritual, melhor dizendo, e mostra a lei de causa e efeito. Então nós, espíritas, quando estamos diante de uma situação difícil, nós não temos que nos perguntar, mas por que isso está acontecendo? Por que isso acontece comigo, que eu faço palestra, que eu oriento as pessoas, eu viajo para lá, para cá, me exponho a risco, tudo? Por que eu largo meu domingo, às vezes vou fazer? Tudo bem, e daí? O que tem? O que tem? Você está tendo a oportunidade de fazer essas coisas. Você está tendo a oportunidade de corrigir por certo aquilo que você desmantelou no passado. Então a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter essa visão do que é realmente ser feliz. Então a gente começa a perceber o seguinte: eu preciso de algo mais, de ver e enxergar algo mais para ter esse conceito de felicidade. Jesus, ele, numa das passagens, ele vê a multidão que estava ali esperando uma palavra dele. E Jesus olha para aquela multidão, e eu tento imaginar a cena, o momento. E eu acho que Jesus olhava para o semblante das pessoas e via a tristeza de um, a mágoa do outro, o rancor, o ódio, o arrependimento. Enfim, ele começava a perceber nas pessoas, no fundo, no íntimo das pessoas, ele começava a perceber aquilo que as incomodavam, que as afligia. Então Jesus olha profundamente para as pessoas e faz um convite que vale até hoje, sempre vai valer, quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso. Conhece essa passagem? Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Vamos interpretar isso para a gente perceber que nós, para sermos felizes de verdade, nós precisamos de Jesus. Jesus convida aquelas pessoas, a nós, para ir até Ele. Levanta-te e segue-me. Ele diz ao Mateus, diz a nós. Vinde a mim. Mais uma vez ele fala com todos nós. Vós que estáis cansados, fatigados, aflitos, e eu vou aliviar vocês. Mas como é esse alívio que Jesus propõe? Ele diz, aprendei que eu sou manso. Mansidão, o que significa? Não ser nada abrupto. Tranquilidade. O mar revolto. A mansidão da quietude do mar. Da segurança ao navegador. Então Jesus, ele diz, aprendei que eu sou manso, sou brando. O que é que ele está dizendo? Olha, o que eu estou ensinando para vocês não é nada difícil de fazer. É como navegar num mar calmo. Agora, você precisa içar as velas da vontade, da boa da vontade, para que seu barco possa singrar por esse mar. Que ele possa navegar, possa ir ao destino. Aí ele diz mais, olha, aprendei que o meu jugo é leve. Meu jugo é suave. Suave por quê? Porque Jesus tem a compreensão. Ele nos conhece muito bem. Mas nós teimamos em não seguir Jesus. Nós teimamos em ignorar Jesus. E aí a gente vem para cá, para a casa espírita. E nós encontramos pessoas que, apesar de se dizerem espíritas, têm comportamentos totalmente diversos do que seja o que a doutrina espírita preconiza, do que a doutrina espírita orienta. Poxa vida, tem gente que tem preconceito, seja lá do que for. Mas por quê? Por que justifica isso? Tem gente que não tolera o outro. Não estou dizendo que você tem que aceitar o outro com os seus erros. Não é ser conivente, não. Mas ter a tolerância de saber que ele pode errar como eu posso errar. Aí nós criamos essa atmosfera da negação dos ensinos de Jesus. E o que acontece? Nós nos tornamos pessoas infelizes. Já notaram como a gente se deixa influenciar por pensamentos deletérios? Quem de nós já estava num local tranquilo, alegre, bem, daí a pouco vem um pensamento, pum, imita tudo. E acabou festa, acabou amizade, acabou tudo, porque a gente vem para um mundo que é um abismo. Um abismo sem fim. Porque quanto mais a gente tenta se desvencilhar daquele pensamento, mais aquele pensamento vem. E nós nos tornamos infelizes. É onde entra Jesus como condição sine qua non para a felicidade. Porque enquanto nós não aceitarmos que podemos mudar, que devemos ir até Jesus, a nossa vida, a maneira como nós encaramos a vida, vai se tornar áspera. Porque nós precisamos da serenidade, da simplicidade e da sabedoria do Mestre. Nós precisamos mentalizar a Jesus, isso sim, mas nós precisamos sentir Jesus em nosso dia a dia. Nós precisamos, em outras palavras, domar o nosso íntimo, o nosso impulso, abrandar o nosso coração. E isso nos traz felicidade. A felicidade é uma conquista que você tem de ter como método de conquista o amor. Perseverar nesse sentimento, educar o sentimento nosso para que a gente consiga amar de forma plena. E quando a gente tem fé, quando a gente acredita, quando a gente sabe que é assim, a gente se basta com o que tem, com o que é. Aceita que a situação que eu estou momentânea pode até não ser boa. Vamos lá,
O filósofo Sêneca, ele diz, a situação em que você se encontra não importa, tanto quanto a direção que você está tomando. Claro, se você está numa situação boa, se você estiver numa direção ruim, vai ficar ruim. Se você estiver numa situação ruim, mas se você estiver no caminho certo, a direção certa, você vai sair daquilo. E se eu não acreditar nisso, não tiver esse conceito de fé lá no íntimo, olha, Jesus ele veio aqui para me dar conselhos. E se eu não seguir esses conselhos, mas seguir Jesus, o convite que ele faz, vem, levanta-te e segue-me. Seguir a Jesus é você se enfrentar. Ele diz isso. Jesus tem umas falas estranhas, né? Quando a gente analisa por cima. Não penseis vós que eu vim trazer a paz, mas a espada. A gente imagina logo, né? A arma, né? E que é isso? Jesus vai chutar o pau da barraca agora? Não. Jesus está dizendo o seguinte, não trouxe a paz, trouxe a inquietude. Qual é a inquietude quando a gente olha para dentro de nós e puxa vida, eu não sou essa Coca-Cola toda. E aí eu começo a me incomodar, porque, puxa vida, eu estou ali na casa espírita, falando, e eu sou assim, eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar isso. Então isso incomoda, é uma inquietação, não é paz, porque eu estou incomodado comigo, com a minha maneira de ser. Então ele não trouxe a paz, ele trouxe a espada. A espada é o Evangelho, uma arma no bom sentido, para que a gente olhe para esse código, aprenda a se domar para ser feliz. Então, essa é a interpretação que nós devemos dar aos ensinos de Jesus. É uma norma de conduta, uma maneira de ser, de viver, para que a gente encontre felicidade. Por quê? Porque nós temos, nessa passagem nossa por aqui, nós muitas vezes, nós não conseguimos sorrir. Muitas vezes, as lágrimas, elas brotam dos olhos, escorrem pela face. E no caminho, elas abrem sulcos no coração, que marcam profundamente, que nos deixam tristes, e que muitas das vezes a gente não compreende o porquê que isso ocorre. Então, nesses momentos, nós olhamos para as pessoas, para a situação, e queremos dizer, achar de quem é a culpa. Nós, então, não conseguimos perceber que nós estamos numa guerra, numa luta. E isso significa, essas agruras, esses tormentos que nós passamos, significa que nós não estamos em paz. Nós não estamos em paz com nós mesmos, primeiramente. E aí, essa constatação, mesmo que de forma indireta, nós vamos querer compensar isso e nos equivocamos. Quando a gente acha que a paz interior, ela vem de fora, ela se aloja em nós, e não é. A paz, a verdadeira paz, é aquela que brota do fundo do nosso íntimo, do nosso ser. Ela vem quando a gente olha para a nossa vida, olha para aquelas coisas que a gente chama de sofrimento, de dor, e a gente nutre a certeza que aquilo é passageiro, que aquilo é fruto de uma escolha, consciente ou inconsciente no momento. Foi nessa fraqueza nossa que a gente se permitiu ao erro. Mas, assim como a noite, muitas vezes, encobre o céu por densas nuvens, e a gente olha e não enxerga nada, a gente tem que cultivar a certeza de que acima dessas nuvens tem as estrelas. E essas estrelas, ao salpicar pontos luminosos, a abóbada azul do céu, elas têm outra significação. É a esperança, é o olhar de Deus, mostrando a cada um de nós que somos amados, que somos seres maravilhosos, que precisam ter força para caminhar, para buscar essa tão sonhada felicidade.
E entender que Jesus, ele veio para cá como nosso irmão maior, como aquele que nos ama incondicionalmente, que está querendo segurar nas nossas mãos para a caminhada, para que essa caminhada seja mais segura. Mas a gente precisa confiar no nosso irmão maior e tomar a decisão de seguir. Nós estamos agora numa época que se aproxima o Natal, que por convenções nós dizemos que é o aniversário de Jesus. Sem a celeuma das palavras, se Jesus nasceu em dezembro, em janeiro, em abril, em março, não importa. O que importa é que Jesus deve nascer no coração de cada um de nós. Como ele nasceu para Paulo, então Saulo, na estrada de Damasco. Como ele nasceu no olhar terno que ele lançou para Madalena, e ela, de joelhos, ao tocar no seu manto, recebeu a Jesus. Como Pedro, que teve que esperar o galo cantar para reconhecer Jesus. Que nós possamos ter a nossa estrada de Damasco, possamos ter o nosso momento de joelhos à frente do Mestre, que possamos escutar o galo da advertência divina cantar em nossas vidas, para que a gente faça nascer Jesus, para que a gente comemore esse Natal íntimo de Jesus nascendo para nós. E quando isso acontecer, nós seremos verdadeiramente felizes, porque nós estaremos em paz. A paz robusta, a paz que vem pela paz, a paz que vem pela mudança, pela vontade de fazer o bem. Aquela paz que vem do amor que sentimos um pelo outro. Essa paz que Jesus nos prometeu, uma paz dele, a paz que ele nos oferece. Isso é ser feliz. Isso é estar feliz. Isso é ter Jesus. Que esse Jesus abençoe a cada um de nós. Que seja Natal todos os dias das nossas vidas. E que a gente possa ser fraterno um com o outro. Que possamos ter a coragem de mudar e amar um ao outro. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.